Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? É muito bom estar neste lugar e eu tenho certeza que Deus tem muito para falar ao seu coração. Amém? Estão todos me ouvindo bem aí no fundo? Amém, glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo de número 1. Neemias, capítulo de número 1, a partir do verso 1. Deixe sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem que tem por tema: Deus transforma ruínas em glória. Nós servimos a um Deus que é especialista em transformar causa em bênção, em tirar da morte para a vida, em mudar resultados, em mudar história. Nosso Deus é especialista em transformar ruínas em glória. Você crê nisso? Pode dizer amém? Neemias capítulo de número 1, verso 1, diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano. Quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. Os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando a Deus, diante do Deus dos céus. Apenas até aí, meus irmãos. Aqui a gente aprende uma coisa muito interessante para analisar nos dias de hoje. Todos nós estamos vivendo a nossa batalha, as nossas guerras, as dificuldades que nós estamos enfrentando. Seja ela na nossa vida conjugal, seja ela na nossa vida financeira, seja ela na nossa relação com os nossos filhos. Todos nós estamos vivendo de alguma maneira uma batalha. Estamos vivendo, em muitos casos, ruínas, destruição. E eu paro para analisar com você duas palavras que parecem ser iguais e que carregam as mesmas coisas, mas elas têm identidades totalmente diferentes. A primeira palavra é começar. Começar fala de algo que traz alegria, algo que traz um sorriso no rosto, algo que traz esperança. Começar fala do cheiro novo, começar fala da casa, da primeira casa que eu compro, do primeiro carro que eu comprei. Começar fala de expectativa. Mas a segunda palavra fala de recomeçar. Para muitos elas podem carregar a mesma identidade, mas elas não carregam a mesma identidade. Quando começar, carrega esperança, sorriso no rosto, expectativa, convicção de que algo vai dar certo. Recomeçar me traz o entendimento que eu começo do ponto de partida de algo que deu errado. Recomeçar fala de tristeza, de lágrimas. Recomeçar fala de solidão em alguns momentos. Recomeçar fala de entrar no quarto e chorar quando ninguém vê. Não é mais a expectativa do sorriso no rosto. Recomeçar não traz esperança. Recomeçar traz fé. Só quem tem fé recomeça. Só quem tem fé pode recomeçar um casamento destruído. Só quem tem fé pode continuar lutando pela sua casa. Recomeçar fala de homem e de mulher que tem fé naquele que pode todas as coisas. Recomeçar não é para todos, recomeçar é para alguns, para aqueles que creem que Deus é o seu general. Quando a gente começa acreditando que tudo vai dar certo, mas na nossa jornada, a gente passa por turbulências, e aí a gente se encontra com o recomeço. Recomeçar faz parte da nossa vida.
E desde o início na palavra a gente vê que o começo tem uma identidade e o recomeço tem outra. No começo de tudo era um jardim bonito, perfeito, frutas, a autoridade dada por Deus ao homem. Você vai ter autoridade de colocar nomes sobre os animais, você vai dominar sobre todas as coisas. O homem tinha no princípio um lugar de conforto, um lugar de relacionamento. No começo falava disso. Deus vinha se relacionar com o homem todo dia à tarde. Mas o recomeço fala do Filho de Deus vindo à terra e sendo chicoteado, humilhado, crucificado e morto para pagar uma dívida que não era dele. Mas como nós servimos a um Deus que é especialista em transformar ruínas em glória, na sexta-feira Jesus morre por mim e por você, mas no sábado vem a esperança, e no domingo Deus transforma o que era caos, o que era dor, o que era luto em glória, e Ele ressuscita, e ali a nossa vida muda, porque nós servimos a um Deus que pega o caos, a destruição, o pó, o monturo e transforma em glória. Talvez você entrou aqui hoje e está dizendo: a situação que eu estou vivendo hoje, nada pode mudar. Eu vim sem fé, sem expectativa, sem esperança. Eu vim para ver o que pode acontecer, e Deus está falando contigo hoje. Eu sou especialista em transformar ruínas em glória. Para que a gente entenda um plano de fundo da história que a gente leu de Neemias, eu vou em 5 minutos falar algo para você que você entenda e tenha um norte do que a gente vai ministrar hoje aqui. Por volta do ano 605, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém. E por que Deus permite Nabucodonosor invadir Jerusalém? Porque o povo de Deus pecava e se distanciava de Deus. Deus levanta um profeta chamado Jeremias e fala: diga ao meu povo que se converta aos meus caminhos. Mas o povo era duro, o povo não acreditava, e o povo continuou fazendo as mesmas coisas que faziam antes, se distanciando mais e mais de Deus. E no ano 605, esse rei, esse imperador temível, invade Jerusalém e destrói muita coisa em Jerusalém, e leva cativo muitos judeus, como escravos para a Babilônia. Mas havia uma profecia escrita em Jeremias capítulo 25, que o cativeiro de Judá, de Jerusalém, na Babilônia, duraria 70 anos. Então no ano 539 a.C., Deus levanta um novo imperador, o imperador medo-persa chamado Ciro Grande. E Deus levanta esse homem para ir lá na Babilônia, destruir a Babilônia e trazer liberdade para o povo judeu. E quando ele chega lá e vence essa batalha, o primeiro decreto que ele escreve é a liberdade do povo judeu para retornar para sua casa em Jerusalém. Em 539 mesmo, sai o primeiro grupo de judeu de volta para sua casa. 70 anos depois de luta, de batalha, de lágrimas, o povo começa a retornar para casa. Eles vêm sobre a liderança de um homem chamado Zorobabel, e chegando lá, estava tudo destruído, as muralhas destruídas, as portas queimadas, o povo em caos, a falta de esperança estava lá, era real, dava para sentir nas mãos. E aqueles homens entenderam o seguinte: olha, antes de construir qualquer coisa, é necessário reconstruir o meio de adoração a Deus. E eles vão reconstruir o templo, porque antes de reconstruir a minha casa, a minha vida financeira, a minha vida pessoal, eu preciso reconstruir a minha relação com Deus. E eles reconstroem o templo. Por volta de 516 a.C., o templo estava construído, concluído. Muito caos vem, e no ano 457 a.C., vem o segundo grupo de escravos de volta para Judá, de volta para Jerusalém, de volta para aquele lugar que ainda estava destruído. E esse segundo grupo vem liderado por Esdras, um escriba, um sacerdote, que vinha agora para ensinar a lei de Deus. Porque primeiro você reconstrói o altar, e hoje de manhã nós falamos isso aqui. Para que venha fogo dos céus, tem que ter altar e tem que ter sacrifício, porque senão o fogo não vem. Às vezes a gente quer o fogo de Deus nas nossas vidas, mas não tem nem altar e nem sacrifício, não vai vir fogo.
de Deus sobre nós. Esdras vem para trazer a palavra, o ensino da lei, mostrar o caminho que as pessoas deviam andar. Porque já que agora eu era um adorador, já que agora eu tinha um lugar para cultuar, eu precisava entender o que é que a lei de Deus diz. Qual o caminho que eu devo andar. Afinal de contas eu estou há muitos e muitos e muitos anos longe disso. 444 antes de Cristo, vem o terceiro grupo, de volta para Jerusalém. Esse terceiro grupo, ele vem liderado por Neemias. É a história do homem que nós lemos aqui na abertura do culto. Ele vem com a ideia de reconstruir as muralhas. Jerusalém ficou 142 anos debaixo de monturo, debaixo de pó, de escombros. Todo mundo olhava e falava, não tem jeito, não tem mais como reconstruir, não tem mais rei, não tem glamour. Essa cidade acabou, já era. Talvez seja assim, que muitos se encontram hoje aqui em relação a muitas áreas da sua vida. Muitos podem estar dizendo, esse casamento não tem mais jeito. Essa empresa não tem mais salvação. Esses filhos podem desistir dele, porque eles não vão te dar prazer nunca. Pode abrir mão, entrega nas mãos de Deus, entrega no mundão. Muitos de nós, muitas vezes estamos como Jerusalém, sem esperança, sem perspectiva, sem futuro, mas a gente precisa entender o Deus do recomeço que nós servimos. Deus levanta um homem chamado Neemias. E quando a gente lê a Bíblia, que a gente vai falar de copeiro, a gente pensa que o copeiro do rei era um garçom. Era alguém que trazia água para o rei, que trazia uma bebida, uma comida, e apenas isso. Não, o copeiro do rei era alguém de prestígio. O copeiro do rei era alguém de relacionamento. O rei naquela época tinha muito medo de ser envenenado. Os imperadores naquela época não tinham do seu lado pessoas em quem eles não confiavam. Para ser copeiro do rei, você tinha que saber se portar, você tinha que ter educação, você tinha que saber falar. Você comia e bebia da comida do rei, você podia a qualquer momento envenenar o rei. Então, para estar com o rei, Artaxerxes, naquela época, tinha que ser um homem que havia conquistado algumas coisas. Ele chegou naquele lugar por mérito próprio. Ele era bem sucedido. Ele não tinha necessidade de sair de Suzã para pensar em reconstruir nada. E a Bíblia vai dizer que em um dia, um dos seus irmãos, Hanani, chega lá e ele com o coração dele, que ama Jerusalém, porque ouvia o pai, a mãe, os tios falarem de Jerusalém, porque Neemias não nasceu lá. Ele só ouviu falar da glória de Jerusalém, do templo de Salomão, de tudo que Deus havia feito na vida de Davi, na vida de Salomão e na vida de tantos reis que começaram suas batalhas e que diante de uma batalha impossível clamava a Deus e Deus socorria. Neemias ouvia essas histórias e falava, como é que está Jerusalém? E a resposta vem com dureza, ela está destruída. Os muros estão no chão, as portas estão queimadas, e o pouco de pessoa que mora lá estão em miséria, ruína total. Neemias não tinha necessidade, meus irmãos, de abrir mão do luxo do palácio para tentar reconstruir algo que ele nem pertencia mais. O que eu quero dizer para você hoje é que muitas vezes a gente pode pensar, mas por que reconstruir? Deus te trouxe a este lugar para que você ouvisse uma palavra que diz, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. Mas para recomeçar, muitos momentos da nossa vida, a gente tem que abrir mão de tudo. Neemias estava disposto a abrir mão de tudo para reconstruir aquele lugar que louvava a Deus. Deus trouxe você a este lugar para você entender que é necessário abrir mão de tudo para reconstruir a tua casa. Abrir mão de tudo para reconstruir o teu casamento, a relação com os teus filhos, a tua empresa, e não mais aceitar a palavra da derrota. Sabe, irmãos, nós somos a geração que quer ver o milagre, mas não quer pagar o preço da oração. Nós somos a geração que quer ver o agir de Deus, mas não quer ler a palavra. Nós somos a geração que quer ver as muralhas de Jericó no chão, mas não quer obedecer a palavra. Tem que dar 7 voltas e no final tem que gritar.
Nós somos a geração que quer ver o milagre da multiplicação, mas não quer abrir mão dos 5 pães e 2 peixes. Isso aqui é meu, eu vou comer, eu não vou dividir com ninguém, mas eu quero o milagre da multiplicação. Nós somos a geração que quer a cura, mas não quer rastejar para tocar na orla de Jesus. Essa é a nossa geração. E o que é que a gente aprende com Neemias nessa história? A primeira coisa que a gente aprende com Neemias é que existem processos para viver um recomeço. Existem processos. Eu quero recomeçar, Tiago, eu quero reconstruir. Qual o caminho que eu vou fazer? A primeira coisa que ele ensina é que ele sentou. Tem hora que a gente tem que parar. Onde é que eu estou, meu Deus? Como é que está a minha vida? O que é que eu fiz com o que o Senhor me deu? O que é que eu fiz com o meu casamento? O que é que eu fiz com a minha empresa? Olha como eu criei meus filhos. Sentar, analisar como eu me encontro. Eu preciso parar. Não é falar com todo mundo, é parar, você e Deus, e se encontrar como eu estou. Aí depois que ele se encontra e ele analisa, a Bíblia diz que ele chora. Porque chorar faz bem, chorar desentala, chorar tira um peso das costas, chorar mostra vulnerabilidade diante de Deus. Quando você chora, você reconhece: Senhor, eu não tenho mais forças. É muito melhor chorar para Deus do que chorar para homens, para amigos e para pessoas. E nós temos a tendência de orar e de chorar com pessoas. E Deus está dizendo: eu quero colher tuas lágrimas. Ele sentou, ele chorou. E a Bíblia diz que ele lamentou por alguns dias. E a gente precisa lamentar: Deus, me perdoa por tudo que eu fiz com o que o Senhor me deu. Deus, me perdoa porque o Senhor me deu uma ótima mulher, mas eu fui infiel, eu fui um homem ruim, eu atraí, eu deixei ela de lado. Deus, me perdoa porque o Senhor me deu um ótimo marido, mas eu não dei valor a ele, eu era sempre dura, ríspida. Me perdoa. A gente precisa lamentar pelos nossos erros. Mas o que eu acho interessante, meus irmãos, é que Neemias nos ensina algo poderoso aqui. O lamento está dizendo, ele sentou, chorou e lamentou por alguns dias. Sentar, chorar e lamentar não é a vida toda. Você já conversou com pessoas que ela está com um problema hoje, e ela fala com você: olha, meu casamento está com problema, minha vida financeira está um caos, a minha vida espiritual está em ruínas. E você fala: olha, tem que buscar a Deus, tem que orar, tem que clamar, tem que andar nesse caminho. E você conversa com ela, e daqui a um ano você vai conversar com a mesma pessoa, e aí você fala: e agora, meu irmão, minha irmã, como é que você está? Minha vida está um caos, minha vida está um problema, meu casamento está em ruínas. Aquela pessoa parece que não muda, ela está sempre vivendo o lamento, a dor, o desespero e a lágrima. E a palavra de Deus, através da história de Neemias, está dizendo que isso não pode durar para sempre. O lamento tem hora para começar e o lamento tem hora para acabar. Aí ele nos ensina algo também interessante, que depois que você senta, chora e lamenta, você precisa agora reconhecer quem que pode vencer a batalha. A gente senta, chora e lamenta, mas a gente precisa agora começar a jejuar e orar. Porque a minha força não pode vencer a batalha que eu estou enfrentando. Tem batalhas que são maiores do que nós. E aí eu começo a jejuar. E a igreja atual tem o entendimento de que o jejum é algo de antigamente, que não se faz mais. Mas o jejum é uma das maiores armas de guerra para vencer batalha. O jejum, ele é algo que eu vou usar como barganha. Eu vou jejuar para comprar um carro, eu vou jejuar para comprar uma casa, eu vou jejuar para casar. Não! Não é sobre isso o jejum. O jejum é uma ferramenta que abre a nossa visão espiritual. Aquilo que eu não enxergava, quando eu faço o meu jejum, eu começo a enxergar de uma maneira diferente. O jejum é uma arma de guerra que abre o nosso ouvido. Porque quando eu estou jejuando, os nossos ouvidos são abertos e eu começo a ouvir o que Deus quer de mim. Então é quando eu jejuo que eu me conecto com Deus. E aí ele diz que depois do jejum vem a oração. Por quê? Porque o jejum vai abrir os teus olhos, vai abrir os teus ouvidos, e agora tudo que você falar com o Pai responde e você entende. Porque a oração nunca foi uma relação de dizer: Deus, eu quero, me dá. Não é só sobre falar.
Oração é conversa, é relacionamento. Você fala e depois fica calado. Deus fala, você escuta. Você entra no quarto, fecha a porta, fala das suas angústias. Deus te responde. Você está ali, escuta um louvor e você se entrega diante de Deus e volta a falar de novo. É isso que Deus quer de nós, relacionamento. Então, para vivermos um novo recomeço, reconstruir o que está destruído, eu preciso entender esse princípio. Eu acredito, irmãos, que esse ano também, pastor, é o ano do recomeço. É o ano da cura, é o ano do milagre, mas é o ano do recomeço da tua casa, do recomeço da tua história, da reconstrução da tua família, da reconstrução do seu ministério. Esse ano, tome posse disso, é o ano do recomeço daquilo que você luta há muito tempo. Quando a gente toma posse das promessas, elas se tornam reais e Deus as cumpre. Mas eu preciso crer nisso. Amém, meus irmãos? A segunda coisa que a gente aprende aqui com Neemias é que é necessário encarar a realidade da gente. Em Neemias capítulo de número 2, verso de 1 a 3, diz assim: no mês de Nissan, e aqui é muito bom abrir um parêntese. Quando a gente começou o texto, falava no mês de Quisleu. O mês de Quisleu era por volta de novembro a dezembro. O mês de Nissan, março a abril, cerca de 4 meses. Capítulo 1, verso de 5 a 11, fala da oração de Neemias. E que ele orava de dia e de noite. Quando a gente chega no capítulo 2, no mês de Nissan, ou seja, lá para abril, 4 meses depois, significa que Neemias estava há mais de 4 meses orando por uma resposta de Deus. Não é sobre orar um dia, 2, ou vir na igreja um dia ou outro. Não, é insistindo diante de Deus, dia e noite. Ele estava há mais de 4 meses orando pelo mesmo objetivo. Ele vai diante do rei, a Bíblia está dizendo aí, no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem de ser tristeza de coração. Então fiquei com medo. E lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os portões foram queimados? A segunda coisa que a gente aprende com Neemias é que é necessário encarar a nossa realidade. Às vezes a gente está vivendo um caos, um problema terrível, e a gente está sempre dizendo: não, está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo vai dar certo, amém, isso é bom, reconhecer e falar palavras de bênção. Mas tem hora que a gente precisa dizer: meu casamento precisa de ajuda, eu estou vivendo um caos, eu preciso que alguém me ajude. Como que eu vou ficar alegre se a minha situação é essa? Às vezes você está vivendo um problema de sentimentos, você tem um misto de emoção dentro de você. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. Você precisa entender a sua realidade e dizer: eu preciso de ajuda. Neemias estava dizendo que a gente precisa reconhecer a nossa realidade da nossa casa, a nossa realidade financeira. Homens que passam por crises financeiras, e ao invés de entender a sua realidade e começar a cortar várias despesas desnecessárias, não sempre acham que tudo vai dar certo. Não, meu irmão, está na hora de olhar para o cenário e entender como é que eu estou. A gente precisa entender onde está destruído, o que está acontecendo, onde eu posso consertar. Eu preciso conhecer a minha realidade. Nós aprendemos aqui com Neemias. E aqui é algo que Deus fala muito no meu coração, porque vai na contramão muito do que eu já fiz a minha vida toda. Capítulo 2, verso 11 e 12 diz assim: então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. O rei permitiu que Neemias fosse reconstruir Jerusalém. Então ele chegou em Jerusalém, e depois de esperar 3 dias, verso 12, preste atenção: me levantei à noite, junto com poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava. Sabe o que acontece? Para a gente viver um período de reconstrução, de recomeço, nem tudo que Deus te fala, você tem que falar para os outros. Tem coisa que Deus te fala,
que é você e Deus. Já conheceu alguém que Deus fala com ele assim: vou te mostrar o caminho para abrir uma empresa, e no outro dia está ele dizendo: eu vou abrir uma empresa, e vai ser assim, assim, assim. E os mais velhos já diziam: se você for abrir algo, não conta para ninguém, fala só na hora de abrir. Já ouviram esse conselho? Ah, eu vou comprar uma casa, e a casa é uma bênção, está barata, está uma pichincha, Deus está me dando. Aí você começa a falar para todo mundo, e aí o negócio dá errado. Já aconteceu isso? Vou comprar um carro e dá errado. Aqui a gente aprende com Neemias, ele diz bem assim: eu não contei para ninguém o que Deus tinha colocado no meu coração, porque tem coisas que Deus fala para você, é você e Deus. Sobre a tua casa, sobre o teu marido, mulheres que falam tudo do marido para outras, homens que falam tudo das mulheres para os outros, homens que falam da sua realidade financeira o tempo todo está contando do caos que é, e Deus está dizendo: fecha a matraca, é você e Deus. Tem coisa que Deus fala para você que você não tem que falar para ninguém, amém? Aprendemos com Neemias aqui também, no capítulo 2, verso 17. Então eu lhe disse: vocês estão vendo a miséria em que Jerusalém, a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas, os portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrar dessa vergonha. Verso 18. E lhe declarei como a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Então disseram: vamos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Aprendemos aqui, meus irmãos, que para recomeçar e para reconstruir, a gente não consegue sozinho. Que para reconstruir algo diante de Deus, a gente precisa de ajuda, precisa de suporte, precisa de boas pessoas do nosso lado. Boas pessoas. Perceba que o conselho não é precisa de pessoas do seu lado, você precisa de boas pessoas do seu lado. Homens de Deus, mulheres de Deus, alguém que tem algo para te passar, para te ajudar, como te aconselhar, como te dirigir, como mostrar o caminho. Pessoas que estão dispostas a lutar a mesma batalha que você. Neemias estava diante de uma luta, diante de uma batalha de reconstrução, e ele estava diante daqueles homens dizendo: vamos reconstruir Jerusalém. E todos queriam a mesma coisa. Às vezes você quer algo, e as pessoas que estão ao seu redor querem algo totalmente diferente. É por isso que dá tudo errado. Você caminha numa direção, e quem está com você está caminhando em outra. Deus está falando com você hoje: traga para o seu lado aqueles que lutam as mesmas batalhas que você, aqueles que creem no mesmo Deus que você. Leve para a sua mesa aqueles que creem que Deus é Senhor. Porque não tem como ter associação entre trevas e luz. Sambalate e Tobias e os inimigos estavam lá diante desses homens, tentando impedir a reconstrução do templo. E sabe o que Neemias falou? Vocês não têm parte nisso. Vão embora daqui, nada aqui pertence a vocês. Tem horas, irmãos, que a gente precisa dizer a algumas pessoas: você não tem parte na minha relação, você não tem parte na minha empresa, você não tem parte no meu sonho, você não tem parte no meu ministério. É eu e Deus e aqueles que creem. A gente precisa se posicionar, e precisa das pessoas ao nosso lado. Homens de Deus, mulheres de Deus, que te ajudem a reconstruir. Homens que você fala do teu problema conjugal e ele não conta para os outros. Ele vai orar a Deus, ele vai te ajudar, ele vai jejuar. É ele Deus, ninguém nunca fica sabendo. Uma mulher que você confessa e fala algo, e ela e você, orando, clamando. Mas não, muitos de nós procuramos aqueles em que nós entregamos uma pérola agora, e eles vão lá entregar para os outros, e os outros vão rir de você, entregando as pérolas aos porcos. E por isso não recebem de Deus o milagre. Penúltimo. Neemias capítulo de número 4, a partir do verso 1.
Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Sambalate era inimigo dos judeus. E quando ele ouviu que estava começando uma reconstrução, a Bíblia diz que ele ficou irado e indignado e começou a zombar. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse, olha o que Sambalate disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daquele montão de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Sabe o que a gente aprende num período de reconstrução? É que o inimigo nunca vai desistir de te frustrar. O inimigo nunca vai tentar deixar de parar você. Ele vai querer parar você o tempo todo. Vai ter aqueles que zombam, que criticam, que se levantam contra para fazer você desanimar e desistir. Você chega para alguém e fala: eu agora vou reconstruir o meu casamento, eu vou estar firme com a minha esposa. E alguém fala assim: desiste desse negócio, você já tentou tantas vezes e nunca deu certo, você só sofreu ou só causou sofrimento. Agora meu filho vai sair das drogas, meu filho vai sair da bebida, eu creio que Deus vai libertar. E alguém diz: desiste. Dependência química é um caos, é difícil demais. É melhor levar ele para aquele lugar onde ele se recupera. Não coloca isso nas mãos de Deus, não. Desiste desse negócio. Eu vou novamente começar a minha empresa. E alguém vai dizer: de novo, tu faliu alguns dias, tu vai tentar de novo. Desiste desse negócio. O diabo sempre vai levantar pessoas para dizer para você não continuar. Por quê? Porque para o diabo, para o inimigo, monturo, pó não é problema algum. Destruição não incomoda o inimigo. Caos não incomoda o inimigo. Sabe o que incomoda o inimigo? Reconstrução. Recomeço é o que incomoda o inimigo. Eles estavam irados, indignados. Como que eles vão reconstruir isso aí? Verso 6. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas, ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que se começava a fechar as brechas, ficaram muito irados. Meus irmãos, aprendam uma coisa aqui: toda vez que você se levantar para tapar as brechas, o diabo vai ficar irado contra você. Sabe o que é brecha? É o pecadinho de estimação, é o pecadinho que foi falado aqui hoje de manhã, coisas pequenas que a gente acha que nem é pecado, é uma mentirinha, é uma paquerinha, é uma curtidinha na internet, é uma coisinha no Instagram, essas coisinhas, é uma notinha fria, é uma coisinha errada debaixo do pano. Mas quando a gente começa a tapar as nossas brechas, a fechar as brechas dentro de casa, o que eu assisto, o que eu leio, o que eu escuto, como que eu gasto o meu dia, eu estou tapando as brechas. Aí a Bíblia diz que o diabo, o inimigo, fica irado. Eles ficaram irados com isso. Verso 8. Todos se ajuntaram de comum acordo para vir atacar Jerusalém e criar confusão ali. Perceba que eles não desistiam. Eles estavam tentando o tempo todo destruir a casa, destruir a vida, destruir o relacionamento. Mas às vezes a gente está com a nossa vida diante de Deus e na primeira luta a gente quer desistir. Na primeira batalha eu estou dizendo: eu abro mão disso, eu não quero mais esse casamento. Meus irmãos, casou, não é namoro. Namoro é que acaba, casamento Deus não permite acabar. O que termina é namoro, casamento recomeça, casamento se reconstrói, casamento se reedifica.
E aí a gente está vivendo essa realidade onde o inimigo se levanta, ele tenta te atacar por um lado e você resiste. Aí ele vai tentar do outro lado e você tem que resistir. Ele vai vir de frente e você resiste, ele vai vir de trás e você resiste. Deuteronômio 28 vai dizer isso. Os inimigos do povo de Deus vão se levantar contra ele por 7 caminhos, mas por um caminho voltará. Não, se levantarão por um caminho e por 7 voltarão. A gente precisa crer no Deus que a gente serve. Pastor, por que muitas vezes, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, mais a luta fica difícil? Porque o diabo não quer que você reconstrua a sua vida. Eu estou orando mais e as coisas ficaram mais difíceis. Eu estou lendo mais, eu me consagro e parece que agora a batalha ficou intensa. Porque o inimigo está irado com você. Ele não quer que haja reconstrução, ele não quer que haja defesa. Muros falam de defesa, falam de proteção. Homens que não defendem mais a casa, que não protegem mais a família, que não tomam mais o partido para vencer uma guerra diante do inferno, que estão com as suas defesas destruídas. E você acha que o inimigo vai ficar alegre ou feliz se você reconstruir sua casa? Verso 9. Olha o que Neemias faz. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. A gente não tem que se defender só na igreja, só na hora da palavra, só na hora da vigília. Não, é dia e noite se defendendo das batalhas, da obra do inferno. Porque o diabo anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele não desiste, irmãos, de você. Então não desista de ter um general na sua frente. O nome desse general é Jesus Cristo. E depois que ele ressuscitou, a Bíblia diz que o nome dele está acima de todo nome, onde todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor. Você pode aplaudir a ele. É o nome de Jesus. É Jesus que vai na frente da minha batalha, meus irmãos. Está difícil, Tiago, a gente chora, porque muro derrubado dói de ver. Dói ver o caos, dói ver a destruição de um casamento, dói ver uma vida financeira falida, dói. Dói abrir a conta e não ter dinheiro para pagar uma conta de luz, dói. Dói não poder comprar uma roupa para um filho, dói. Dói ver um agiota bater na porta, dói. Mas quando a gente tem alguém que é consolador, o Espírito Santo é o consolador, ele é aquele que nos consola. É nessa hora que ele diz: não conversa com ninguém não, entra no quarto, fecha a porta, que em secreto eu vejo e eu te recompenso. É o consolador, meus irmãos. O Senhor está o tempo todo querendo se relacionar com você. Você só precisa dar um passo na direção dele. O Senhor está o tempo todo querendo reconstruir sua vida. Para que você reconstrua o seu casamento, você precisa dar um passo na direção dele. O Senhor quer te dar sabedoria para gerir os teus negócios, você precisa dar um passo na direção dele. Por último, nós encerramos aqui. Neemias capítulo 4, verso 16. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Deus é bom, é ou não é? Neemias 4,16 diz assim: daquele dia em diante, as batalhas estavam intensas, o inimigo não queria deixar a reconstrução concluir. E Neemias disse: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, por si mesmo, tomavam as cargas. Cada um, com uma das mãos, fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, e enquanto construía, o que tocava a trombeta estava do lado. E eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo:
Grande e extensa é a obra, ela não é pequena. E nós estamos empenhados, espalhados na muralha, é verdade. Nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, e o nosso Deus lutará por nós. No lugar que você ouvir o som da trombeta, reúnam-se em volta de nós, e o nosso Deus lutará por nós. Quando é que nosso Deus luta por nós, irmãos? Nós falamos isso no sermão passado. Todas as vezes que eu vivo os princípios de estar diante de Deus, Deus toma conta da nossa batalha. Eu chorei, eu lamentei, eu sentei, mas eu jejuei, eu orei. O que Deus me falou, eu não falei com todo mundo. Eu entendi a minha situação. Quando nós vivemos os princípios de Deus, aí esse Deus que operou milagres, maravilhas, ressuscitou mortos, curou paralíticos, cegos, enfermos, o nosso Deus que ao terceiro dia ressuscitou, esse Deus lutará por nós. Sabe, não é Tiago que vai lutar por você, não é o pastor Paulo, é o nosso Deus, é Yahvé Shammah, é Yahvé Jireh, é o nosso Deus, o eterno que lutará. Ele nunca perdeu uma única batalha Deus nunca perdeu. E esse Deus invencível vai lutar por você. A gente precisa entender que servimos a um Deus de recomeço, que Ele quer reconstruir você, sua casa, tudo que você vê que está destruído. Talvez eu nem sei onde é que está destruído, é uma área que eu nem falei, mas você sabe, você que está sentado aí, onde é que está destruído, onde é que está só o pó, onde é que está só a ruína. E Deus está dizendo para você que Ele é especialista em do monturo das ruínas trazer glória. Você crê nisso? Diga amém. Se coloque de pé em nome de Jesus para nós orarmos.